Sejam bem-vindos a mais essa aula do curso de Trimble Connect. O objetivo dessa aula de hoje é a gente falar sobre uma ferramenta bem interessante, uma ferramenta de compartilhamento de status, né? Ou do inglês também chamada de status sharing. É uma das ferramentas avançadas de controle de modelo. Ela vai precisar que você tenha uma licença também Premium Business para que você utilize ela dentro do Trimble Connect Web. E uma licença Business já é suficiente para que você consiga utilizá-la também dentro do Trimble Connect Desktop, tá? Ou da versão mobile, se você quiser fazer uso dela nesse aplicativo. Nós vamos ver hoje essa ferramenta sendo usada nas três plataformas, tá? Então eu vou começar aqui pela versão web, com o modelo que a gente está usando aqui no curso. Você pode fazer uso, se você quiser testar isso em qualquer outro modelo que você tenha, ok? Não é necessariamente, vai funcionar em qualquer modelo. Só, claro, precisa ter a licença paga do Trimble Connect para isso. Então, a primeira coisa a fazer aqui é a gente habilitar a opção, né, do Status Sharing. Você vai habilitar essa opção através aqui do menu do Trimble Connect, no visualizador 3D, dentro de extensões, e aqui a gente tem o próprio organizador, a tabela de dados, e nós temos aqui o compartilhamento de status, né, Status Sharing. Perceba que aqui ela está em versão beta, né, faz algum tempo já que ela está em versão beta aqui, na versão web. Talvez no momento que você esteja vendo esse vídeo, esse curso, ela já tenha saído da versão beta, mas já faz um bom tempo que ela está ainda com essa mensagem aqui. Então, significa que pode haver alguma instabilidade, pode haver algum probleminha que possa estar acontecendo, ok? Vamos visualizar como que ela funciona na prática. Então, eu vou clicar aqui nesse botão para ativar essa ferramenta. E a partir de agora, ela vai estar disponível aqui, como um ícone na minha barra lateral. Então, se eu clicar aqui em compartilhamento de status, uma janela vai aparecer e ela está desativada, né? Está desativado o status sharing. Nós vamos clicar nesse botão aqui para ativar ele. E a partir de agora, o meu modelo automaticamente vai ficar todo cinza. Então vamos entender qual é a ideia dessa ferramenta, né? Por que ela foi desenvolvida e qual é a utilidade que a gente vai ter com ela. Nós podemos avançar status de produção, status de fabricação, status de modelagem, status de projeto, ou seja, qualquer informação que você queira controlar, um estado atual e uma data, você pode usar essa ferramenta de status sharing. Em aulas anteriores do curso, vocês devem ter visto o uso da ferramenta conjunto de propriedades, que também tem uma função parecida, uma função similar. No entanto, o status sharing ele ganha né, ele tem uma grande vantagem, que é a possibilidade de você usar ele também no celular, no aplicativo. Então, uma pessoa que está lá em obra, ela pode, através da versão mobile do Trimble Connect, avançar status das peças, ela pode ir fazendo um controle de montagem, um controle de produção diretamente através do celular ou do tablet. E isso não é possível com o conjunto de propriedades, né? Você precisa estar no computador, na versão web, né, para poder fazer uso disso. Então, ah, por esse motivo, acaba sendo, às vezes, muito mais interessante você usar essa ferramenta aqui para controlar esses status. Tá? Então, vamos ver essa diferença hoje. A primeira coisa que a gente precisa fazer para usar a ferramenta é criar um novo estado de ação, né? Então, clicando aqui nesses três pontos, nós vamos criar uma nova ação, adicionar ação. E essa ação pode ter o nome que você desejar. Eu vou colocar aqui, por exemplo, controle de montagem, fazendo uma analogia com outras aulas que a gente já teve ao longo do curso também, tá certo? E a gente vai agora definir se esse estado, né, se essa ação, ele é compartilhado com todas as pessoas. Então, se eu desmarcar essa opção aqui de privado, você vai conseguir compartilhar e várias pessoas vão poder editar e tocar nisso. Então, aqui é como se fosse um controle, né, uma permissão para que outras pessoas toquem. Ou se você deixar privado, somente você vai ter acesso a isso. Somente você vai conseguir fazer alterações. Eu vou deixar ela aberta, tá? Pública, vamos dizer assim. E aí, os estados permitidos são esses que estão nessa lista. Então, o completo sempre vai estar ativado, não é possível desativar, mas outros estados permitidos são nenhum, ativado, comprometido, né? Seria
planejado, daria até para traduzir dessa forma, iniciado, pausado e o completado. Tá? Então, você pode ligar e desligar esses estados, não é necessário que você tenha todos esses fluxos aqui. Por exemplo, eu gosto de deixar o none, que é nenhum, o start, paused e complete. Esse ativado, liberado e esse aqui planejado, no meu caso aqui não vai fazer muito sentido, tá? Então, dá para a gente desativar eles. Quando a gente clica em salvar, ele vai nos trazer alguns botões, né? E esses botões eles têm as atividades, né? Os status e cores. Então, o completo é sempre verde, o nenhum é cinza, como vocês estão vendo aqui, o started, que é iniciado, é amarelo, e o pausado, né, é vermelho. Né? Não é possível trocar essas cores, infelizmente. Isso também é uma diferença com base naquele outra ferramenta, né, o conjunto de propriedades que nós estudamos. Lá você poderia trocar, né, essas informações, essas cores. Inclusive os nomes dos status também poderiam ser trocados, colocados em português, por exemplo. No caso aqui a gente não tem essa facilidade, né, só a cor fixa. Mas não acho que isso seja um problema tão complicado. As cores são bem intuitivas mesmo. E aqui na parte de baixo dos botões tem uma data, que por padrão ele sempre pega a data do dia atual, né? Pega a data do global, né? Se você quiser, você pode trocar uma data, botar uma data anterior, mas datas futuras não. Né? Por quê? Porque, obviamente, você não pode dizer que você completou, iniciou, pausou uma tarefa no futuro. Né? Então, só permite o dia atual e dias anteriores. Então, se um dia você esqueceu de fazer o controle, você pode voltar aqui no calendário e trocar. Tem uma pequena flecha branca aqui, tá difícil de ver ela, mas quando passa o mouse muda para uma mãozinha, e aí você pode ir voltando no tempo e colocando uma data no passado, certo? Bom, eu vou deixar a data de hoje mesmo, é só um exemplo. E nós temos o timeline, né, que é uma linha do tempo. Então, a linha do tempo ela vai permitir com que a gente avance, com que a gente consiga ver status futuros, aliás, né, trazendo para o passado e avançando isso para o futuro, até a data atual, é, utilizando essa timeline, então, e esses botões que estão aqui embaixo, ok? Por enquanto, eu vou desligar a timeline, vou definir aqui uma data, vamos fazer uma data no passado para ficar mais interessante, ó. Vamos pegar aqui no dia 28 de agosto de 2022 e a gente vai começar, então, a marcar aqui esse modelo com algumas informações. Então, por exemplo, eu vou começar aqui, eu estou com seleção de conjunto ativo, você pode usar isso tanto para peças como para conjuntos. No meu caso, como é uma montagem, faz mais sentido eu pegar o conjunto, né? Porque a montagem já é em obra, já é em canteiro, então o conjunto já está soldado, já está pronto. Então, vou clicar nesse primeiro pilar, e aí eu vou dizer que ele inicia, né, ou ele iniciou a montagem nesse dia 28. Então, eu vou clicar aqui em Started. Perceba que automaticamente o meu modelo troca de cor, a minha coluna fica amarela. Vamos dizer que no dia 28 a gente também começou a montagem desse pilar aqui. Legal? Aí agora eu vou trocar a data. Eu vou passar para o dia 29, no dia seguinte. Pronto, no dia 29, eu posso dizer que esse pilar aqui e esse outro pilar aqui do outro lado, esses dois, também começaram a montagem, tá? E que esses aqui tiveram a montagem concluída. Então, eu estou selecionando os dois e eu vou dizer completo. Pronto. Legal? Vamos avançar mais um dia. Vou passar para o dia 30 de agosto. Aí, no dia 30, eu vou dizer que esse e esse iniciaram a sua montagem. Esse aqui, ele completou. Mas esse aqui do outro lado, por algum motivo, talvez um erro de fabricação ou algo nesse sentido, fez com que esse conjunto aqui eu tenha que pausar ele. Tá? Inclusive aqui a gente percebe que tem um errinho na questão da solda. Ó, essa peça está soldado com aquela. Tudo bem? Isso não vai atrapalhar aqui o nosso exemplo. Joia, então isso no dia 30. Aí no dia 31, para a gente finalizar, eu vou dizer que esse pilar aqui deixou de estar pausado e foi completado, tá? E esses dois também foram completados. Tudo bem? Um exemplo bastante simples para a gente não perder muito tempo aqui no modelo.
A gente já consegue ver que na data do dia 31, a gente já tem aí essa informação, tá? Se eu voltar aqui, eu posso voltar para uma data, por exemplo, no dia 28 e continuar marcando algumas peças, tá? Mas se eu quiser ver de fato o que aconteceu no dia 28, eu vou clicar na timeline, né? E aqui a gente tem marcações, ó. A gente tem do dia 27, ele pega sempre um dia antes e ele pega a data atual. Essa timeline é sempre um dia antes da primeira data que está no modelo e o dia atual. Então você pode ir jogando aqui, ele vai mudando a data aqui embaixo, tá? Você pode ver isso. Essas flechas pretas que estão aqui são marcações que mostram exatamente dias que houve mudanças no modelo. Então a gente percebe que nesse dia houve mudança, nesse também, e todo esse intervalo aqui, o modelo não teve nenhum tipo de atualização, né? Ficou sem nenhum tipo de status avançado. Então vamos voltar aqui para o dia 27, por exemplo, né? Perceba que tudo ficou cinza. Se eu tocar aqui para adiante, ó, nessa flecha, nessa seta, ele pintou as duas colunas de amarelo. Se eu tocar adiante, ó, ele pintou elas de verde e as outras duas de amarelo. No dia 30, a gente percebe que aquela ficou vermelha, essa ficou verde e essas duas em amarelo. E no dia 31, então todas ficaram na cor verde. Bacana, né? Então dá para ter uma ideia bem visual daquilo que aconteceu dentro desse intervalo de tempo que eu estabeleci aqui. Eu vou voltar para o dia 27. Outra coisa que a gente pode fazer também é dar um play. Tá? Vamos ver se ele vai funcionar aqui. Se você tocar no play, ele leva 3 segundos para avançar dia por dia o status das peças. Ó. E ele vai colorindo o meu modelo e vai pintando de acordo com a necessidade. Esse tempo ele é configurado aqui. Você pode botar 1, 2, 3, 5 ou 10 segundos. Se eu botar 1 segundo, vai ser um pouquinho mais rápido. Ele vai pintando mais rapidamente. Só essa a diferença. Ok? Então, a timeline é uma ferramenta bem bacana de você acompanhar o status sharing. Agora, se você não quiser mais visualizar isso dessa forma, você pode desligar o status sharing e o modelo volta a ficar com as cores normais como estava anteriormente. E aí você clicando nesse botão aqui, aí você fecha a janelinha do status sharing. Outra forma de você conseguir visualizar as informações das peças, vamos reinicializar o modelo, é você simplesmente tocar no conjunto e aqui nas informações, no painel de propriedades, nós também temos o status sharing aqui mapeado para a gente. Vamos ver se ele mostra aqui. Tá? Vamos só ligar ele aqui para ele poder mostrar. Aí, coloriu. Clicamos no objeto, clicamos aqui na letra I, e aqui a gente tem, então, a informação. Aqui tem o nome do estado, né, da ação. Aqui está difícil de ver. Infelizmente, eu não encontrei nenhum lugar aqui onde a gente consiga aumentar essa janela. Então, você vê que aqui fica um pouco pequeno, né? Uma dificuldade de enxergar aqui exatamente aquilo que está escrito. Mas é controle de montagem que está escrito aqui. O status completo e a data que ela foi completa. Então, dia 29/8, correto? Vamos marcar aqui dia 29, ó. Tá aí, ó, dia 29/8, essa peça aqui foi completada. Dá também para a gente ver, escolher uma ação diferente, ou dá para configurar o status diferente. Por exemplo, eu posso ver o histórico da peça toda. Então, clicando aqui e vendo o histórico, eu vou ver tudo o que aconteceu com essa peça, não somente o estado atual que ela está. Então, aqui no dia 28, ela iniciou e no dia 29 ela concluiu. Tá? Ele sempre vai deixar a data mais atual na parte de cima e a data iniciais ou os outros processos embaixo. Se eu clicar nesse pilar aqui de trás, tá? Ó, o estado atual dele, na data que está marcando aqui, né, no meu histórico, é o start, iniciado. Tá? Mas se eu vier aqui e passar para o dia 30, olha o que aconteceu. Ó. Tá vendo? Aí o meu histórico já ficou um pouquinho diferente. Se eu passar para o dia 31, já fica diferente de novo. Tá? Então, o ideal para você visualizar o histórico aqui é você colocar sempre a data de hoje na timeline. Legal?
porque senão você acaba não vendo todas as informações, acaba vendo as informações somente até aquela data específica, tá? Então, ó, current status, que é o status atual, e status history, que é o histórico de tudo que aconteceu. Aqui também tá com um probleminha, ó. Não sei se é só por causa do meu navegador ou se vai aparecer no de vocês isso também, se com o passar do tempo eles corrijam isso, mas não tá dando para ver todo o histórico aqui não, tá? Ó, ele tá com algum problema aqui que não deixa você visualizar tudo que tá aqui na parte de baixo, certo? Acredito que seja uma questão de navegador, de zoom aqui aplicado, tá? Mas não tá muito legal essa parte aqui de ver. Bom, é, entendido isso, né? Você pode agora criar outras ações. Essa aqui é um controle de montagem, mas você pode também ter um outro, uma outra ação, por exemplo, adicionar ação, e aí a gente pode chamar de controle de inspeção. No caso do controle de inspeção, eu só vou colocar aqui none e completo, vou tirar os outros estados. Então, vou dar um salvar. E percebam que agora ele voltou a ficar tudo cinza. Porque nessa ação que eu estou criando aqui, controle de inspeção, ele não teve nenhum avanço, né? Não teve nenhum status aplicado. Se eu voltar para o controle de montagem, aí sim ele vai me mostrar de volta aquelas cores. Tá levando um certo tempo para ele atualizar quando a gente troca aqui de um para o outro. Perceba que eu já troquei e ele ainda não atualizou, tá? Mas em alguns instantes, em alguns momentos, ele vai atualizar. Ele só está um pouco lento, realmente, essa atualização ultimamente, tá? No momento que eu estou gravando o vídeo. Ó, agora atualizou, tá vendo? Levou aí tipo uns 15, 20 segundos para ele trocar. Vamos voltar aqui para o controle de inspeção. Ó, eu já troquei e agora ele foi. Vamos voltar para cá. Claro que isso também depende da conexão de internet, tá? Se você não tiver com uma internet muito boa. Mas eu acredito que aqui o problema realmente é os servidores da Tecla que estão um pouquinho lentos para fazer essa atualização, tá? Geralmente era um pouco mais rápido em alguns momentos passados. Bom, voltando então aqui para o controle de inspeção, que é um novo status, vamos lá, vamos colocar aqui na data de hoje, dia 14, eu fiz aqui, né? Dia 14, eu fiz aqui a inspeção de algumas dessas colunas, né? Verifiquei, inspecionei, aprovei a montagem delas, seja lá qual for a inspeção no meu trabalho. Aí, completo, tá? Vamos tirar essa e essa, só para não deixar todas pintadas. Então, ó, cliquei em None, tá levando um tempinho para ele atualizar, não está sendo tão rápido, mas ele já vai tirar essa cor verde aí. Muito bem. Agora, o que que eu posso fazer nesse caso? Eu posso fazer uma ação múltipla. Tá? Então, a gente tem um botão aqui que se chama Multiple Actions, né? Ou ações múltiplas. Qual é a funcionalidade desse ações múltiplas? É você poder visualizar duas ou mais ações ao mesmo tempo na tela, colorir ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu marcar essa opção aqui de controle de montagem, tá? Marquei ela, olha o que vai acontecer no meu modelo, já, depois de alguns segundos, deixando ele processar. Ele vai colorir, tá, o modelo, de forma que ele mostra quais as peças têm algum status em controle de montagem. Então perceba que nesse caso aqui, ele já pintou de uma cor azul, e ele está dizendo, olha, essas peças aqui têm um status de controle de montagem. Tá? Se eu clicar no controle de inspeção, ele também vai colorir o controle de inspeção, mostrando quais as peças também têm um status focado nesse controle aqui. Tá? Então, ele vai deixar ela roxa. Ou seja, se tiver na cor roxa, aí, ó, pintou todas de roxa também. Tá? Então, isso aqui é uma maneira de você visualizar mais de uma ação ao mesmo tempo no modelo. Tá? Então, vamos voltar aqui para vocês entenderem. Ó. Controle de inspeção,
Deixa eu só ele processar. Aí, ele acabou não tirando a cor dessa aqui, né? Deixa eu ver se eu botando none, se ele tira. E esse aqui, none também. Aí, parece que agora ele atualizou. Ó. Agora ele entendeu. Vamos voltar lá para o Multiple Actions. Aí vamos clicar em Montagem e Inspeção. Deixa ele processar. Então a ideia é que ele mostre exatamente dessa forma. Ó. Ele me mostre de uma cor diferente aquela peça que não tem, né, o controle de inspeção aplicado. Porque se tivesse, ele teria essa cor mais rosinha claro, e ela ficou com uma outra cor aqui diferente. Então isso mostra que essas duas peças, elas têm esse status aqui, mas não tem, né, nada relacionado com o controle de inspeção. Tá? Dá também para fazer de uma outra forma. Dá para você desligar isso aqui, deixar só o inspeção, vamos ver. Ó, tá? Só uma inspeção dessa forma. E a gente marcar esse botão aqui, mostrar somente atividades completas. Então, quando a gente marca esse botão, qual que é a ideia? Somente ele vai colorir se a peça ou o conjunto estiver com aquele status em finalizado, em completo. Caso contrário, ele não vai marcar. Vamos tentar tirar aqui e ligar de novo. Vamos ver. Ele deveria marcar só essas duas primeiras aqui. Esse aqui ele está marcando, tá? Mas ele não deveria estar marcando. Não deveria estar marcando. Vamos ver essa aqui, código de montagem. Então, a única diferença do Multiple Actions é que justamente ele pinta duas ou mais ações ao mesmo tempo, tá? Só isso. É uma maneira de você visualizar. Então, por exemplo, você pode criar uma ação para peças recebidas, peças montadas, peças inspecionadas. São três ações diferentes, cada uma vai ter o seu status, né? O seu controle. E a peça que tiver numa cor azul é porque ela já passou por aquele processo. Se ela tiver em outra cor, é porque ela já passou por aquele também. E assim por diante. Então, dessa forma que funciona esse multiple actions que a gente está vendo aqui. Tá? E tem o timeline também, né? Obviamente, tem aqui o timeline aplicado. Então, a gente consegue fazer a simulação. Ó. Dia 27, tá aí. Ó. Código de montagem ficou. Vamos trocar aqui. Vocês viram que dependendo de qual eu clico primeiro, ele troca a cor. Então vamos lá, no dia 27, eu não tinha nada. No dia 28, ó, peças montadas. No dia 29, peças montadas. Também. 31, também. Né? Ó. Aí, no dia 14, aí essas aqui foram inspecionadas. Ó. Então, ele evolui o status, ele colore, mas usando uma outra ação. Legal? Então, se bem configurado, se bem trabalhado isso, se definido bem quais as ações que vocês vão utilizar e escolhido bem, coordenado bem com a equipe de ir avançando aqui no próprio Trimble Connect, você acaba tendo um registro, né? Um histórico de tudo que aconteceu com aquela peça. Né? Então, se eu clicar aqui e dar um clique no i, aqui a gente vai ter todas as informações. Ó, controle de inspeção, dia 14, controle de montagem completado no dia 29. E se eu pegar o histórico, também vai ter todas as informações aqui. Aqui também eu vou poder escolher, né? Qual ação que eu quero. Se é a ação de inspeção ou se é a ação de montagem. Perfeito. Então, vamos reinicializar o modelo. Esse que é o uso dessa ferramenta, né? Aqui na versão web. Na versão web funciona dessa forma. Vamos reinicializar o modelo. E agora a gente vai sair um pouquinho da versão web e nós vamos lá para a versão desktop. Então, o Trimble Connect Desktop, aquela que você baixa e instala no computador. Tá? Então, tá aqui. Ó. Eu já estou com o modelo aberto. O que eu fiz para abrir esse modelo foi
Aqui na tela inicial do Trimble Connect, quando eu abro o programa, eu já estou logado com o meu usuário, né? E aqui está o projeto do curso. E aqui a gente tem um modelo 3D, o IFC. Então eu vou abrir ele e ele vai abrir essa janela. A versão desktop, ela precisa que você instale o status sharing, tá? Ela não vem nativamente com a ferramenta já aplicada nela, não é só ligar. Para você baixar o status sharing, você vai ter que vir aqui, clicar nesse botãozinho aqui e ir lá na loja, aqui, ó, Download Connect Apps. Tá? O endereço é connect.trimble/store. E aqui você vai encontrar essa ferramenta aqui, ó, que está inclusive marcando, né, que é para Business Premium Extensions. E aqui você vai fazer o download dessa versão, Status Sharing para a versão desktop do Trimble Connect. Ok? Baixa, instala no computador e depois de instalada no computador, ela vai criar um ícone. Então aqui eu tenho o ícone do Trimble Connect Desktop e aqui eu tenho o ícone do Status Sharing, que é essa ferramenta adicional que foi instalada. Você vai abrir o Trimble Connect, vai abrir o projeto e também vai dar 2 cliques no ícone do Status Sharing como aplicativo. Tá? Ele vai fazer um login, né? Ele vai ver que você está com um usuário X logado e ele vai abrir essa janela, que eu costumo deixar ela aqui no canto, tá? Ela pode ser redimensionada. E o que é interessante disso é que está conectado. Então, se a gente vier aqui, você vai perceber que eu tenho, ó, o controle de inspeção e eu tenho o controle de montagem. Tá? O controle de montagem tem outros status e o controle de inspeção tem esses status aqui. Legal? Vamos lá no controle de montagem. Então, o que eu posso fazer com essa ferramenta? Eu posso vir aqui e, usando a versão desktop, clicar num pilar e dizer, olha, iniciado. Né? Aí eu vou definir uma data. Vamos definir uma data aqui como dia 1º e iniciado. E ele também fica amarelinho aqui. Tá? Um tom de amarelo um pouco diferente, mas fica. Esse pilar iniciado também no dia 1º. Legal? E aí, o que é interessante dessa ferramenta? É que você está fazendo isso aqui pela versão desktop, mas se a gente voltar lá no navegador, aqui no navegador, e a gente ligar o status sharing e for no controle de montagem da obra, perceba que esse pilar aqui já ficou amarelinho. E esse aqui ele já vai ficar, ele está carregando ainda, ele não ficou, mas ele vai ficar amarelo também. Então, a gente consegue um fluxo bidirecional. Significa que você pode... Aí, ficou amarelo, ó, tá vendo? Enquanto eu falava, ele atualizou. É automático, você não precisa clicar em nenhum botão, nem fazer nenhum tipo de edição. Então, assim, você pode fazer o status sharing avançar por aqui, na versão web, mas também pode fazer ele avançar aqui, pela versão desktop, usando essa ferramenta aqui. Aqui você tem todos os mesmos recursos, tanto que se você vier aqui criar uma nova ação de status, vamos criar uma nova ação, ó. Aqui inclusive está traduzido, né? Está no português, ó. Lá estava no inglês, né? Então vamos chamar aqui controle de engenharia. Vamos tirar do privado e vamos deixar tudo. Criar. Pronto, ó. Se eu vier aqui e colorir esse pilar aqui como ativado, basta eu aguardar alguns segundos. Eu fiz um levantamento um tempo atrás e levava assim de 10 a 15 segundos para atualizar. Tá? Volta aqui na versão web e você vai perceber que talvez só desligar aqui e ligar, aqui ó, já apareceu, ó, controle de engenharia. Tá? Não precisa nem atualizar a página da internet. Só desliguei e liguei e ele já apareceu. E aí controle de engenharia, olha aí, já está azulzinho. É verdade que o tom de azul às vezes não é o mesmo, tá? É parecido, mas não é igual, porque as cores aqui do navegador podem ser diferentes. Mas não vai se confundir, tá? Porque as cores são bem diferentes. Legal? Então agora eu estou na versão web e eu vou pegar essa peça aqui e eu vou dizer iniciado. Olha o que vai acontecer agora. Eu vou lá na versão desktop, vai levar aqueles 10 a 15 segundos e aí já está, ó, já pintou de azul. Vamos fazer nesse aqui, ativar, pronto.
Vamos voltar lá para a versão web, vamos ver a quantos segundos vai levar. Esse aqui, sem eu tocar em botão nenhum, sem eu dar clique em nada, depois que ele atualiza, ele pinta também. Vamos só aguardar mais alguns segundos. Tem esse pequeno delay, tá? Isso é normal. Ainda não. Esse aqui está demorando um pouquinho mais. Tá? Depende tudo do fluxo de dados, de informações com o servidor da tecla. Mas já já ele vai atualizar. Legal? Então, é uma ferramenta que pode ser usada tanto numa plataforma como na outra. Ainda não foi. Vamos tentar só desligar e ligar para ver se ele acorda. Né? Tá teimoso aqui. Aí, agora foi. Ó. Tá? Não é necessário, tá? Mas às vezes, se está demorando demais, você pode fazer isso. Desliga e liga, deixa ele atualizar, ó, e aí ele vai mostrar para você certinho. Bacana? Então, voltando aqui na versão desktop, tem toda esse fluxo de dados onde você pode editar, você pode também, aqui também tem o timeline, tá? Se você quiser. Eu só não encontrei aqui a questão daquele tempo, daqueles segundos, né? Mas dá para a gente voltar aqui no tempo, ó, dar o play. Esse aqui é o controle de engenharia, não vai ter muita coisa. Vamos nesse aqui, controle de montagem. Aí, nesse aqui a gente vai voltar e vai dar um play. Vamos ver se ele vai colorir. Aí, ó, amarelo, verde, tá? Mais ou menos 1 a 2 segundos aí, ó. Aí, ok? Então tem as mesmas ferramentas. Para voltar ao modelo todo, você clica aqui em desativar o compartilhamento de status. Se ele vier assim já vazio, é só você clicar aqui no ativar e ele volta a aparecer, desativar. E se quiser fechar, é só fechar por aqui. Para abrir a ferramenta Status Sharing na versão desktop, é só você ir na área de trabalho, onde tem o ícone, e dar 2 cliques para voltar a abrir ele novamente. Muito bem. Agora, existe uma terceira ainda possibilidade que a gente tem, que é usando a versão mobile, né? A versão do aplicativo móvel, que você vai encontrar ela lá na App Store ou no Google Play, né? Eu já tenho aqui no meu celular instalado, então eu vou conectar aqui o meu celular para que vocês possam visualizar. Só me deem um segundo enquanto eu faço aqui o compartilhamento da tela do meu celular. Então tá aqui, ó, eu já estou no meu celular e vamos deixar em tela cheia. Eu vou vir aqui no menu de arquivo. Aqui está a minha conta com o meu usuário, tá? E eu vou voltar aqui em todos os projetos. Esse aqui é um projeto teste que eu havia feito, eu até já excluí ele. Ele só ainda não atualizou. Vamos ver se ele exclui. Pronto, excluiu. E aqui está o projeto do curso que a gente está utilizando. Tá? Então, vou clicar aqui para abrir o projeto. Vou dentro de estrutural, em andamento. E descendo aqui embaixo, eu vou encontrar o modelo IFC. Eu vou dar um clique aqui no modelo IFC e vou clicar aqui no botão iniciar, que está aqui na parte inferior. Ele vai fazer o download e vai abrir para mim o modelo no meu celular. Tá aí, ó. Tá? Aqui no celular a gente pode visualizar, rotacionar. Eu vou mostrar em mais detalhes para vocês a versão mobile em aulas futuras aí, nas próximas aulas do curso. Mas, por enquanto, vamos focar no status sharing. Então, aqui em cima nós temos um botão, esses 3 pontos. Se você clicar, ele vai mostrar uma janela de opções e a gente vê que aqui embaixo ele tem um botão de status. Eu vou ligar esse botão de status. Pronto. Posso dar um clique na tela para ele sair. E aqui embaixo a gente vê que ele tem, ó, controle de engenharia. Se eu clicar, eu posso escolher agora controle de montagem. E aqui estão as cores na tela dos meus objetos.
Então, se eu quiser avançar o status de uma peça, como por exemplo essa peça que está em amarelo aqui na tela, eu posso clicar sobre ela, tá? Perceba que aqui eu estou selecionando só uma peça, né? Então, lá em cima nos três pontinhos, você vai vir e vai pegar selecionar conjuntos, tá? Esse botão que está aqui. Clicando nele, clica no vazio, agora clicando no pilar, veja que o pilar todo é selecionado. Jogando isso aqui para cima, informações, a gente consegue ver mais dados daquele objeto. Mas isso eu vou mostrar mais adiante. Por enquanto, eu quero focar no status. Então, eu vou clicar aqui nessa peça, e aqui embaixo eu tenho as ações. Ó. Se eu rolar o meu dedo, eu tenho concluído, nenhum, iniciado, pausado, e eu tenho lá no último ícone aqui, ó, um calendário. Então, se eu clicar nesse calendário, eu posso escolher a data. Vamos colocar no dia 2 de setembro. Tá? Eu dou um OK. Pronto, então ele está entendendo que o status que eu vou aplicar não é o dia de hoje. Se você não faz isso, ele pega automático o dia de hoje. E aí eu vou voltar aqui e vou colocar concluído. Pronto. Perceba que ele dá uma mensagem para mostrar para você, olha, você definiu isso. E aí tem uma setinha aqui. Essa setinha permite você voltar, se você não quiser. Se você não clicar nela, depois de um tempo, ela some essa mensagem, tá? E aí não é mais possível desfazer. Vamos lá na outra peça do outro lado. Então, vamos afastar o zoom, vamos girar o modelo, aproximamos nessa peça aqui, clico nela também e marco aqui, acho que a data ele mantém, olha só, a data aqui ele está mantendo a data do dia 2. Eu vou voltar e eu vou colocar concluído. Pronto. Vou clicar aqui para vocês verem, ó. Voltou, tá vendo? Clico no concluído, se eu clicar nessa seta, ele vai voltar para o amarelo. Então, se eu quiser ignorar essa seta, é só clicar no vazio ou aguardar 1, 2 segundos que ela vai sumir automaticamente. Pronto. Então eu fiz um avanço, né? Eu avancei a informação dessas peças através da versão mobile. Vamos agora voltar lá para o Trimble Connect Web, por exemplo, para a gente ver se isso já aconteceu. Então aqui, essa versão web, olha aqui aquela coluna que eu acabei de pintar ela lá no celular de verde e ela já está aqui aplicada. Legal? Vamos pegar outra peça para ficar mais fácil de ver. Ó. Vamos pegar esses 4 pilares aqui da frente. Então, voltando lá para o meu celular, eu vou pegar esse pilar, concluído. Esse pilar, concluído. Esse também e esse também. Legal? Vai levar aquele segundinho, né, para atualizar. Vamos voltar lá então para o meu Trimble Connect Web. Ainda não atualizou, mas já já, em alguns segundos, a gente vai perceber que esses 4 pilares aqui vão ficar na cor verde, com a data atual. Aí, ó. Então, aqueles 15 segundos, 20 segundos geralmente que leva, já pintou, já coloriu. E se eu for lá para a versão desktop, que é essa versão aqui, eu vou lá na minha área de trabalho, vou abrir de novo o Status Sharing, está carregando, vou vir em montagem, e aí já está avançado. Então, é uma ferramenta que ela funciona nas três, nas três aplicações, né? Nos três dispositivos, nas três plataformas do Trimble Connect e de maneira síncrona, né? Ou seja, eu estou fazendo isso sozinho, mas no celular poderia estar o Pedro, no computador poderia estar o João e na versão web poderia estar outra pessoa. Claro que aí não é recomendável que todo mundo edite a mesma ação, né? É interessante que cada pessoa fique responsável por uma ação diferente, para não haver trocas, né? Tem que ser sincronizado isso, tem que ser comunicado, né? E coordenado isso com a equipe. Mas, se bem utilizado, é uma ferramenta bem poderosa.
Agora, tem uma quarta plataforma que a gente ainda pode usar o status sharing, né? E essa plataforma é o Tecla. Então, se esse modelo aqui foi feito no Tecla Structures e vocês usam ele, você pode ir lá no Tecla também fazer avanços e controlar o status dessas peças. Então, vamos fechar aqui. Eu já tenho aqui o Tecla aberto com exatamente esse modelo. Aqui está a versão, né, do projeto que a gente está utilizando. E uma coisa importante de comentar é que para aqui no Tecla funcione, você precisa ter esse modelo aqui, esse projeto, sincronizado com o Trimble Connect. Tá? Então, aqui no menu de arquivo, você vai ir em Trimble Connect e você tem que iniciar a colaboração. Tá? E você tem que mapear esse projeto, ou seja, ele tem que entender que esse modelo aqui, né, ou que aquele modelo que está no Trimble Connect é esse projeto. Tá? E ele vai fazer isso através dessa colaboração. A gente vai ter também aulas específicas para isso. Se você ainda não assistiu alguma aula relativa a isso, no decorrer do curso você vai perceber que vai ter aulas relacionadas à compatibilização e trabalhar de maneira sincronizada entre Tecla e Trimble. Tá? Aqui já está feita a sincronização, eu não vou explicar nessa aula aqui. Mas a ferramenta Status Sharing também ela não é nativa do Tecla, ela não vem automaticamente. Você vai baixar ela lá do site Tecla Wirehouse. Então, esse aqui é o site Tecla Wirehouse. Você vai digitar aqui Workflow. E aqui no Workflow vão aparecer os aplicativos, né, que você precisa baixar. Então, tem esses dois aqui. Ó. Esse aqui é o ProTecla. Workflow for Tecla Structures. E tem esse aqui, Workflow for Trimble Connect. Esse aqui é o mesmo que a gente baixou aqui, ó. É esse mesmo que está aqui Business, aqui, ó. Esse que está aqui é o mesmíssimo que esse. Tá? Então você pode baixar ele tanto da loja do Trimble Connect, como também do Tecla Wirehouse. Essa ferramenta, para você baixar ela, você tem que estar com o serviço de manutenção ativado. Então, é um plugin, ele não é pago, né, mas você tem que ter a conta Tecla ativa com contrato de manutenção para poder baixar qualquer aplicativo que esteja aqui no site Tecla Wirehouse. Bom, dado isso, você vai instalar no Tecla esse aplicativo, e aí você vai vir aqui e vai procurar por status. Tá? E aqui está a ferramenta Status Sharing. Vou só digitar de novo aqui, Status Sharing. Você vai dar 2 cliques, e é bem parecido com a versão do Trimble Connect Desktop. Ele também vai carregar aqui uma janela, bem igualzinha àquela da versão Desktop. Tá? Então, aqui você também vai ter os status, as ações, desculpa, as ações. Está aqui, ó, controle de montagem. E aqui a gente tem, então, os estados das peças. Vamos lá no celular? Então, deixa eu ver aqui no celular. Pronto. Aqui no celular eu vou avançar o estado de mais alguma peça. Por exemplo, eu vou pegar essa treliça que está aqui. Vou clicar nela. Tá aí. E vou dar ela como concluída. Ok? Clico no vazio. Volto lá para o tecla. Então, aqui está o tecla. Aqueles segundinhos mágicos, né? Para que ele atualize. Mas também é um processo automático. Você estando com a ferramenta aqui aberta, é só uma questão de aguardar o tempo de atualização. E aí ele vai pintar essa peça aqui de verde também. Tá? Se você quiser... Aí, ó, já foi. Ó. Eu ia clicar aqui no desativar, mas enquanto eu falava, ele já coloriu de verde. Então, atualizou. Agora, vamos pegar essa do lado aqui. Ó. Eu vou selecionar ela como conjunto. E eu vou dizer que ela está iniciada. Ó, pintou de amarelo. Vamos voltar lá no celular. E aí vamos só aguardar os segundos. E a gente vai perceber que essa outra treliça vai ficar em amarelo. Então, eu estou mostrando para vocês, está aí, ó, que é bidirecional
de um para o outro, e se eu for na versão desktop, também iria pintar aqui, e se eu for na versão web também, tá? Então, já deu para entender como é que funciona. A versão web, ela parece a mais lenta, né? A mais lenta de todas aqui, porque ela é a última que atualiza. Ainda não atualizou. Se quiser dar uma forçadinha, desliga e liga de novo. Cuidado para escolher aqui a configuração correta. Vamos ver, ó, ele tá ainda pensando. É, e pintou de verde, mas essas aqui ainda não foram, tá? Ainda tá pensando, ainda tá processando. Tá? É porque ele tem que jogar para a nuvem, daí da nuvem ele tem que compartilhar nos outros, então é um processo que leva algum tempinho. Muito bem, voltando aqui para o Tecla. Então isso que é o legal, né? Porque o projetista ele pode já estar acompanhando o andamento da montagem, da fabricação, diretamente dentro do Tecla. Então a pessoa vai reportar isso lá no aplicativo, no celular, e o projetista ele pode ir cuidando e visualizando isso no Tecla, ou se for um gestor da obra, um gerente de engenharia, ele pode usar o Trimble Connect, tanto na versão web quanto desktop, para poder ir acompanhando esse status também. É um status em tempo real. Aí uma coisa interessante que dá para fazer também aqui no Tecla, daí falando especificamente dele, é você conseguir passar essas informações para dentro de algum atributo da peça, tá? Porque essa visualização aqui, ela só vai aparecer se você tiver a ferramenta Status Sharing aqui ativada, né? Perceba que se eu desativar, o meu modelo volta a ficar da cor normal, tá? Então, na versão do Tecla, tem um recurso a mais, que é esse recurso aqui, o DAs, né? User Defined Attributes, ou atributos definidos pelo usuário, que são essas informações que a gente consegue colocar e adicionar dentro do modelo. Então, por exemplo, aqui a gente tem conjunto, parâmetros, fluxo de trabalho, né? Nós temos um curso focado só, praticamente exclusivamente para essa parte aqui de entender os atributos, criar novos atributos, gerenciar eles dentro do Tecla. Se chama Tecla PIG, o nome desse curso, Planejamento e Gerenciamento. Mas a gente pode fazer uso dos atributos que já vêm com o Tecla, não é necessário que você crie novos para essa parte. Então, por exemplo, aqui a gente tem controle de montagem, né? E aí aqui a gente tem, ó, estado da obra, né? Ou código de montagem, ou comentário de montagem. E a gente tem início, final. Tem atributos aqui que podem ser utilizados. Então, como é que eu faço? Clicando aqui no UDAs, no Settings, na engrenagem, ele vai nos mostrar uma janela como essa, tá? E nessa janela, a gente pode definir 4 tipos de UDAs, onde ele vai colocar informações do status sharing. Então, eu preciso de um UDA de texto para ele colocar o status. O status é isso: concluído, nenhum, iniciado, pausado. Eu preciso de um status date, que é a data que esse status foi aplicado, tá? E eu ainda tenho aqui o start date UDA e o end date UDA, que são outros dois atributos que ele vai registrar a primeira data, né? A primeira data e a última data. Então, essa aqui é a data do estado atual que está, né? E essas aqui são outras datas que vão ser usadas depois para registrar o início e o fim, né? Início e fim de todo o processo, por exemplo. Eu vou usar essas duas aqui só por enquanto, só para que a gente possa entender. Tá? Então, como é que eu faço? O que que eu tenho que escrever aqui, né? Como é que eu vou saber? Então, aqui no Tecla, você vai dar 2 cliques no fundo, vai vir aqui em grupo de objetos, vai escolher aqui, por exemplo, já que a gente está aplicando em conjuntos, vamos fazer um filtro novo chamando aqui de conjunto. E aqui a gente vai encontrar atributos que a gente pode utilizar. Então, por exemplo, eu que já conheço o Tecla, eu sei que o erection status poderia ser um atributo, ou erection comment, ou erection code, né? E eu tenho outros atributos aqui, por exemplo, como actual start E, start F, que eu poderia estar utilizando também, tá? Vamos escolher dois aqui aleatórios por enquanto, ó. Então, esse erection comment vai ser um deles.
tá? A gente tem que escrever isso aqui dentro do UDA. Então, eu abro aqui a engrenagem, e onde diz status, eu vou escrever erection comment. Pronto. E o outro, que é a data, eu vou colocar como sendo esse atributo aqui, actual and e. Actual and e. Ok? Então, é o nome dos atributos que eu estou utilizando. Se você quiser criar atributos teus, né, é possível. Aí você vai colocar aqui o nome do atributo que você utilizou. Bom, dando um clique em OK, agora vamos fechar essa janela que serviu só para ver o nome dos atributos. Não é necessário fazer nada nela, tá? Pode cancelar. Cancela aqui também. Você já tem aqui configurado, né, os UDAs. E aí apareceu um botão do lado, um botão de sincronizar. Então, quando a gente clica nesse botão de sincronizar, o que a ferramenta faz, né, é copiar os dados da ferramenta Status Sharing para dentro das peças do tecla, para dentro dos elementos. Ok? Então, vamos ver se ele funcionou. Se a gente clicar nesse conjunto, botão direito, atributos definidos pelo usuário, fluxo de trabalho, está aqui, ó, comentário de montagem, completo. Final real, actual end, foi o que eu coloquei, dia 29/8. Tá? Se eu pegar, por exemplo, essa peça aqui, informações, atributos definidos pelo usuário. Parâmetro, aliás, fluxo, ó, completo no dia 30/8. Tá? Então, ele registra, né, o atual. Ele não vai registrar o histórico aqui nesse caso. Ele vai registrar aquele que está no momento. Tem essa diferença aqui em relação à versão do Trimble Connect, né? Aqui ele vai registrar mais aquilo que está no momento aplicado. E assim por diante, né? Então, se eu pegar essa peça aqui, informações, atributo, tá aí, ó, completo e dia 2. Se eu pegar essa, só para a gente ver o que ele escreve, essa não é completo, ó, é started, iniciado. Tá? A princípio, não sei se é possível trocar isso para português ou para outro idioma, tá? A princípio, ele pega apesar de aqui estar em português, aqui ele está pegando sempre em inglês. Desconheço se há alguma configuração, a princípio que eu saiba, não. Tá? Então vai ficar em inglês. Bom, e aí com isso, você acabou trazendo essa informação para dentro do tecla. Então, essa peça agora ela contém esse atributo, né, esse dado. E aí você pode usar, por exemplo, fazendo uma lista, você pode usar para usar a ferramenta organizador do tecla, você pode filtrar o modelo e somente ver peças que estão com o status concluído aqui no tecla. Tá? Então, um exemplo rápido seria isso. Você dá 2 cliques, vem aqui na representação, vem aqui em grupo de objetos, né? Cria um novo filtro. Vamos chamar aqui de status completado. E aí a gente pega aqui, por exemplo, o conjunto, o erection comment, e clica aqui no modelo para ele pegar o que está escrito. Salvo. Pronto. Cria uma nova linha. Chamo essa de status completo. Vamos dizer que eu quero que o restante fique oculto e que somente aquilo que está completado fique visível na cor verde. Pronto. Então eu dou um modificar e aí eu consigo visualizar. Tá? Aqui tem outros filtros criados. Deixa eu apagar esse e apagar esse. Aí a gente vai ter uma ideia melhor. Pronto, ó, tá aí. Aplicou, né? Aí olha que interessante o que eu vou fazer agora. Vocês viram que essa treliça não apareceu, né? Então, beleza. Vamos lá no celular. Então, aqui no celular, eu vou clicar nessa treliça. Vamos ver, aí, cliquei na treliça e vou dar ela como concluída. Vamos ver se ela vai.
Deixa eu só voltar aqui, abrir de novo, porque eu acho que ele fiquei muito tempo inativo, ele se atrapalhou. Vamos pegar aqui status, vou clicar nessa peça, seleção de conjunto, cliquei nela, concluído. Agora sim, ficou verde. Maravilha? Vamos voltar lá no tecla. Voltando aqui no tecla, eu tô com o filtro ativado, né? Então eu não tô vendo que ela ficou verde, mas não tem problema. Eu tô confiando que já atualizou, tá? Eu vou vir aqui e vou clicar nesse botão, sincronizar. Pronto. E agora eu vou vir aqui e vou clicar no botão modificar. E aí, olha o que aconteceu. A treliça apareceu. Então, por que aconteceu isso? Porque eu sincronizei as informações, ele atualizou, eu sincronizei o que estava concluído, e quando eu dei o modificar, o meu filtro, ele leu de novo o meu filtro, né? Colocando aqui o status completo, e aí mostrou essa peça de novo na tela. Mostrou de novo na tela. Então, olha que interessante, quanta coisa a gente pode fazer aqui, né? Posso, inclusive, é, fazer esse mesmo estudo para outras ações do meu modelo, né? Então, por exemplo, eu posso trocar aqui de código de montagem para código de inspeção ou código de engenharia, que seriam essas peças. E aí percebam que ao clicar em Settings, a janela vem vazia, né? Por quê? Porque essa configuração aqui é para controle de engenharia. Então, cada ação que eu crio, e aí que está a ideia interessante, né, de você criar ações diferentes, porque cada ação que eu crio vai permitir com que eu controle UDAs diferentes. Por exemplo, o controle de engenharia, eu não quero que seja aquele atributo específico, tá? Eu quero que seja um atributo conjunto, aqui está conjunto. Então, eu tinha usado o erection comment, né? Existe um que é o design comment, tá? E existe um que é o actual and D. Então, vamos fazer isso. Para controle de engenharia, eu vou clicar aqui, design comment, e a data vai ser actual and D. Ok? E aí eu mando sincronizar. Prontinho. Se eu pegar esse primeiro pilar e for nos atributos, aqui no fluxo de trabalho, perceba que aqui já estava, mas ele preencheu aqui e aqui. Então eu posso agora fazer um melhoramento aqui no meu filtro de representação no tecla. Eu posso vir aqui, esse aqui eu botei status completo, né? Mas é o status da montagem. Então vamos vir aqui, status de montagem completo. Vamos fazer agora aqui um design, e aqui a gente troca para design também, design comment. Salvo. Muito bem, então agora a gente faz duas linhas. Um para. E aí eu posso brincar com cores aqui. Eu posso botar azul para o design e verde para o elemento. Tá? Vamos só fazer uma atualização aqui. Essa peça e essa peça. Vamos dar ela concluída. E vamos atualizar. E aí a gente tem agora esse fluxo aqui. Perceba. Tá? Mostrou tudo verde porque caiu nesse filtro aqui de baixo, tá? Vamos jogar esse filtro para cima. Modifica. Ó, ele está pegando esse fluxo aqui como mais importante, né? Porque eu peguei aquelas peças ali. Vamos ver se a gente consegue fazer ele mostrar azul essas peças aqui. Ah, mas ele não atualizou, ó. Ainda está enable. Tá? Então, vamos voltar aqui. Só ver um detalhezinho aqui que talvez tenha me passado despercebido. Aí, concluído.
Deixa eu ver se ele pegou aqui. Só se eu escrevi errado. Às vezes acontece, tá? Tem que confirmar se você está escrevendo certas coisas. Como vem do inglês, às vezes uma letra mal escrita. Design comment. A princípio tá certo. Tá certo porque ele aplicou a primeira vez, né? Então tá certo. Só ele não atualizou. Vamos sincronizar. Aí. Ah, agora sim, ó, completo. Maravilha. Talvez não tinha sincronizado antes. Então vamos lá. Vou desativar o status sharing, que não tem mais nada a ver. Vou voltar aqui. Aqui já tá. Modifico. Ah, agora sim, ó. Ah, então, essas três que estão com o comentário de design completado, né, de engenharia, são azuis e as outras ficam verdes. Não quer dizer que essa que está azul não seja, né, também completa, né? Pode ser que ela seja também completa. Então tem toda essa situação que você pode criar fórmulas aqui dentro e criar exceções, né? Você pode adicionar mais linhas aqui, botar mais regras, mais situações que precisam ser verdadeiras para que o filtro aplique. Tá bom? Mas aí a gente já está entrando no curso de planejamento e gerenciamento, que a gente já tem um curso focado nisso, e aí eu não vou aqui nesse especificamente abordar essa parte mais aprofundadamente. Legal? Então, uma ferramenta que funciona em múltiplas plataformas, de maneira bastante integrada, você atualiza numa, ele atualiza nas outras de forma automática, tá? Mas, principalmente, o fato dela funcionar aqui na versão web e na versão mobile, principalmente, te dá todo esses recursos, tá? Deixa eu só ver se aqui se ele aplicou. Ó, aqui já atualizou. Então, se você tiver a oportunidade de testar essa ferramenta, ou se você não tiver a licença paga do Trimble Connect, é muito interessante que você saiba que existe essa possibilidade. Porque daqui a pouco você vai estar trabalhando numa empresa e aí o pessoal diz, nossa, como eu gostaria de ter uma ferramenta que eu conseguisse controlar isso, né? E aí o Trimble Connect tem, e é uma ferramenta que ajuda bastante no dia a dia de quem trabalha com projetos. Não somente projeto estrutural, mas outros tipos quaisquer de projetos que vocês possam imaginar.